Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão acompanhando esta aula. É uma satisfação estar com vocês aqui, representando a Defensoria Pública, nesse projeto tão importante sobre prevenção e combate ao assédio sexual. E eu fui convidada para ministrar uma aula muito especial para vocês. Um tema que com certeza vai prender a atenção de todos e todas, que geralmente no nosso dia a dia naturalmente surgir muitas dúvidas sobre esse assunto e a minha intenção, a intenção da Defensoria é que vocês saiam dessa aula preparados e preparadas para lidar com essas situações cotidianas que virão, seja por parte dos professores, professoras, alunos e alunas. Nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos advindos da própria lei, do Código Penal, considerando que para aprender sobre crime, nós temos que ir diretamente na fonte, que é a lei penal. E a lei penal, nesse caso que nós vamos tratar aqui, é o Código Penal. Por isso, eu trouxe para vocês alguns dispositivos de lei que vão estar aqui transcritos nos slides para que vocês acompanhem junto comigo essa explanação e não se percam, tentem não se perder nesse conteúdo, que é um pouco difícil para quem não é da área, mas eu vou tentar trazer aqui para vocês da maneira mais didática possível, de modo que vocês possam tirar esse aprendizado do papel, tirar ele do Código Penal e levar para o dia a dia de vocês. Dito isto, trago aqui o tema da minha aula, que é sobre os crimes sexuais, crime de perseguição ou stalking e violência psicológica. Eu sou defensora pública do Estado de Goiás desde janeiro de 2015, fui a primeira gerente da Defensoria Criminal, fui a primeira coordenadora do NUDEM, o Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública e, atualmente, eu sou titular da 5ª Defensoria Pública de Segunda Instância. Sou especialista em Direito Penal, Direito Processual, Direito Público e Direitos das Mulheres. E é com muito carinho que eu falo para vocês que eu ministro aulas de Direito Penal e Direitos das Mulheres. Eu sou especialista principalmente nessa parte que eu vou tratar aqui com vocês. Bom, feita essa breve introdução, vamos falar hoje sobre os crimes contra a dignidade sexual. Antes de falar sobre crimes contra a dignidade sexual, nós temos que ter em mente que o direito penal, ele reflete a realidade da sociedade de acordo com aquela época. Hoje em dia, de 2009 para cá, são tutelados, está escrito que são crimes contra a dignidade sexual, de modo que o bem jurídico que é tutelado, ou seja, o que a lei penal protege, é a dignidade sexual. Antes disso, era considerado crime contra os costumes. Os crimes eram crimes contra os costumes, porque considerava-se que estava violado o conceito de moral pública, o conceito de decoro. Naquela época, quando o Código Penal foi feito, ali no ano de 1940, vale lembrar que nós temos o nosso Código Penal em vigor, que foi várias vezes modificado, ele remonta ao ano de 1940. E durante todos esses anos em vigor, ele não se preocupava com a dignidade sexual das pessoas, ele se preocupava com a moral familiar. Por exemplo, haviam os crimes de rapto, crime de sedução, e sempre a pessoa que era a vítima costumava ser a mulher e a mulher honesta, de modo que entendia-se antigamente que uma prostituta, por exemplo, ela não poderia ser uma vítima de crime contra a dignidade sexual. E até bem pouco tempo, entendia-se também que o homem ele não poderia ser estuprado. Ele somente poderia sofrer um crime chamado atentado ao pudor. Para vocês terem uma ideia da sociedade que nós vivemos até pouco tempo,
Somente no ano de 2005 que parou de ser considerado para colocar um fim ao processo. Esse colocar o fim ao processo, que a gente fala juridicamente, chama extinguir a punibilidade, ou seja, não poder mais punir naquele caso de um crime sexual quando havia o casamento da vítima com o estuprador ou com o terceiro, ou seja, a vítima, ela tinha sido vítima de um estupro ou outro crime sexual, mas se o seu algoz contraísse casamento com ela ou ainda ela tivesse se casado com o terceiro, esse crime ele não existiria mais. Então, o legislador ele estava muito mais preocupado com a moral daquela sociedade que era vigente, em reparar a honra familiar e de preferência de quem que era essa honra? A honra do pai. Pouco se preocupava com a vítima. Somente depois de 2005, que não existem mais no Código Penal os crimes de sedução, o crime de adultério. Vejam só vocês sobre adultério hoje em dia. Até o ano de 2005 era considerado um crime, embora essa lei penal ela já tenha caído em desuso. Mas um crime só deixa de ser crime quando vem uma outra lei e fala, olha, essa conduta aqui não é mais crime. Então aí nesse caso, somente em 2005 que parou de ser crime a sedução, o crime de adultério, de modo que hoje em dia a lei penal ela trata de maneira diferente esses crimes sexuais, que foi também, a lei foi substancialmente alterada no ano de 2009. Porém, entre 2009 e 2018, para que houvesse a punição de uma pessoa pela prática de um crime sexual, era necessário que a vítima, ela representasse, ela pedisse a punição desse agressor num prazo de 6 meses. Se em 6 meses ela não procurasse o Ministério Público, não procurasse a delegacia, morreu, não tinha o que se fazer com esse crime. Porém, a Lei 13.718 de 2018, ela veio e alterou isso, de modo que hoje todos os crimes sexuais, eles são de ação penal pública incondicionada. Professora, o que isso vai mudar na nossa vida? Ora, se chegar a notícia para você de que aconteceu qualquer crime sexual e que ainda que a vítima ela não tenha vontade de iniciar ou prosseguir com esse processo, você tem o direito, aliás, o direito não somente, o dever de comunicar esse fato à autoridade policial para que ele seja devidamente apurado. Com essa breve introdução, nós vamos agora falar sobre os crimes em espécie. E mais no final, além de tratar dos crimes contra a dignidade sexual, eu vou trazer aqui também para vocês 2 crimes que têm sido muito falados, tendo em vista que essa alteração foi mais recente ainda no Código Penal, que são os crimes de stalking e o crime de violência psicológica. A primeira série de crimes sexuais que nós vamos ver é o subtipo dos crimes contra a liberdade sexual. Nós temos aqui alguns crimes bem conhecidos, como por exemplo o artigo 213, que é o crime de estupro. Nós temos também o artigo 215, a violação sexual mediante o elemento fraude. O 215A, muito falado ultimamente, importunação sexual. E o não menos importante, o 216A, que é o assédio sexual. A gente vai ver agora a diferença desses crimes. Bom, eu vou trazer aqui para vocês, por escrito, o artigo 213 do Código Penal, o crime de estupro. Lembrando, como eu falei para vocês, não existe mais o crime de atentado ao pudor, de modo que qualquer conduta sexual, ela é crime de estupro. Professor, o homem também pode ser estuprado? Sim, o homem também pode ser estuprado. Então, vamos analisar.
constranger alguém. Então, olhem só, a prática da conduta é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Gente, violência é a violência física. Por exemplo, bater, enfim, enforcar, espancar, isso é violência física. Grave ameaça é uma violência psicológica, como, por exemplo, ameaçar com arma de fogo. A pessoa coloca uma arma de fogo na cabeça da outra para consumar o seu intento libidinoso. A ter conjunção carnal. Conjunção carnal aqui que se fala é a conjunção vaginal, pênis-vagina. Ou a praticar ou permitir com ele que se pratique outro ato libidinoso. Esse outro ato libidinoso, qualquer outro ato, como por exemplo, conjunção anal encaixa aqui, dependendo do caso, vários atos. A gente vai conversando aqui e a gente vai lembrando, mas os atos que não se configurem a conjunção carnal, eles podem se enquadrar aqui no estupro. E a gente vai destrinchar eles um pouquinho mais quando a gente falar da importunação sexual. Então, a pena, qual que é? Uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. Então, no mínimo, essa pessoa vai pegar 6 anos de prisão e no máximo 10 anos de prisão. Vale dizer para vocês que é muito difícil no direito penal uma pessoa pegar a pena máxima. Normalmente as penas são ou no mínimo ou no máximo ali na metade. Bom, se dessa conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, a reclusão é de 8 a 12 anos. Professor, e a menor de 14? Aí a menor de 14 nós vamos ver o artigo 217-A. Se resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. Não vou entrar muito aqui com vocês, porque para quem não é do direito é uma coisa um pouco confusa o fato da vítima ter morrido em decorrência do estupro, porque aí pode ser, professora, não foi crime de homicídio? Bom, vamos somente ficar com esse conceito aqui do Código Penal. Se foi um estupro que decorreu à morte, reclusão de 12 a 30 anos. Professora, é necessário o contato físico desse agente com essa vítima? Não, nem sempre o contato físico ele é necessário. Por exemplo, esse agente pode obrigar essa vítima a se masturbar para ele. E aí pode estar caracterizado aquele outro ato libidinoso que nós acabamos de falar. Professora, entre marido e mulher pode haver estupro? Sim, pode haver estupro, porque hoje em dia a lei penal não trata mais a possibilidade do antigo que se falava débito conjugal. Hoje em dia, como não existe mais essa obrigação de manter o relacionamento sexual, a mulher e nem o homem eles estão obrigados a ter esse relacionamento, de modo que se um ou outro for obrigado, estará ocorrendo o crime de estupro. Vamos ver agora o crime de violação sexual mediante fraude, que é o crime do artigo 215. Ter conjunção carnal. Conjunção carnal nós já sabemos o que é a penetração. Ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Esse aqui é um crime mais leve, vocês estão vendo aí, é uma pena de 2 a 6 anos. Na realidade, no dia a dia de vocês, nas escolas, vocês não vão lidar com isso aqui não. Mas como nós estamos falando de crimes sexuais, eu achei que seria interessante trazer esse apanhado para vocês. Esse caso do 215, um exemplo muito bom da gente dar é no caso de irmãos gêmeos, por exemplo. O irmão gêmeo, ele fingiu que era o outro para ter relação com a
aquela mulher. Então, está impedida a livre manifestação de vontade da vítima. Aqui nós vemos também alguns casos de crimes envolvendo líderes religiosos, em que eles incutem na vítima, por exemplo, que se elas mantiverem algum relacionamento com eles, elas vão ter algum tipo de bênção, algum tipo de benefício espiritual. E aqui serve para líder religioso de qualquer religião, tá? Então, é muito comum que eles incorram nesse artigo 215. Esse crime de violação sexual mediante fraude é o também chamado estelionato sexual, onde a vítima ela é enganada, ela tem esse relacionamento estando enganada, de modo que se esse engano, se essa fraude ela não estivesse presente, ela não teria se relacionado. Tem também o caso dessa violação sexual mediante fraude, é o chamado stealing, que é a retirada do preservativo durante o ato sexual. Bom, agora esse crime que nós vamos tratar é um dos mais importantes da nossa aula, tá? É o crime de importunação sexual, que foi inserido recentemente com a Lei 13.718 de 2018 no Código Penal. Vamos ler o crime e daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele. Vamos lá. O que diz o Código Penal? Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, ato libidinoso, pode ser qualquer um, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Vamos conversar aqui, vem comigo. Bom, antigamente, até 2018, não existia no Código Penal um crime um pouco mais leve do que o de estupro, de modo que muitas das vezes a gente se deparava com situações injustas no dia a dia dos fóruns. Tudo se encaixava, qualquer ato libidinoso que fosse sem o consentimento da vítima, ele estaria encaixado no crime de estupro, aquele do 213, que tem uma pena mais grave. Então, um ato libidinoso, por exemplo, como passar a mão, o agente passa a mão no corpo da vítima sem o seu consentimento. Antigamente, não tinha um crime específico para isso, então, a princípio, se encaixava no estupro. E essas condutas um pouco mais leves, elas ficavam sem punição. Ou então, quando muito, elas iam lá para contravenção da perturbação de tranquilidade. O 215A, ele traz então que deve haver a prática de um ato libidinoso. Vamos lembrar que ato libidinoso é tudo aquilo que dá vazão àquele desejo sexual do agente. A gente fala lascívia, né, no direito penal, é um termo mais difícil, bonito, mas a lascívia quer dizer o quê? É aquele desejo sexual que está ali na cabeça do agente. E deve ter a necessária, ou melhor dizendo, o necessário objetivo de satisfação do próprio desejo ou do de terceiro. Como, por exemplo, às vezes pode haver essa prática desse ato, essa passação de mão, que é um exemplo bem tranquilo da gente falar aqui, para que às vezes o próprio agente ele não tem essa vontade, ele não tem esse desejo sexual, mas ele está fazendo isso para que outra pessoa veja e tenha o seu desejo satisfeito. Esse crime, ele surgiu no clamor público nesse ano de 2018, havia, salvo engano, no estado do Rio de Janeiro, uma pessoa que era presa e solta, por praticar aqueles atos denominados encoxada no ônibus. Essa encoxada no ônibus, ela não era crime, ela era no máximo uma contravenção penal e ninguém pode ficar preso por uma contravenção penal. Então, o que acontecia na prática? Esse cidadão ele era levado para a delegacia,
Ele assinava um documento chamado TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e ele era liberado. E logo, o que acontecia? Ele voltava novamente a praticar essas encoxadas lá no ônibus. Recentemente também, nós temos visto em rede nacional, por exemplo, no programa do Big Brother Brasil. Eu não assisto Big Brother, mas eu tenho acompanhado pelas redes sociais o movimento de 2 participantes que teriam passado a mão numa participante, ficado insistindo com ela também para abraçar. Tudo isso encaixa no crime de importunação sexual. Professora, mas ela não foi na delegacia pedir uma providência, ela não disse que quer processá-los. Isso não independe da vontade dela. Isso aí esse processo vai acontecer independentemente se ela queira ou não. Eu abro um parêntese aqui para tratar com vocês sobre a revitimização dessa mulher, dessa vítima. A vitimização ocorre já quando ela é a vítima de um crime propriamente. E a revitimização ocorre quando, além dela ter sido vítima do crime, ela está sendo submetida à nova vitimização pelo próprio Estado, pela sociedade. Então, nós devemos evitar essa revitimização. E eu conclamo vocês para que evitem essa revitimização no que tange as alunas, os alunos, sempre tratando em segredo, tratando com acolhimento e sem duvidar da palavra dessas pessoas. Porque normalmente os crimes sexuais, eles são sim cometidos às escondidas. Eles não são cometidos na frente de todo mundo. Então é comum que por vezes tenha somente a palavra dessa vítima. Então, a minha conclamação acolha e sempre escute essa vítima. Na dúvida, mande para o serviço de psicologia. Eventualmente, sendo também menor de idade, chame o conselho tutelar. Se a pessoa, quem é imputada como autor do crime, não for os pais, chame os pais. Agora, jamais, se essa vítima, ela relatou para você que foi vítima de um crime sexual por parte do pai ou da mãe, não chame esse pai ou essa mãe para confrontá-los, porque pode ser que ela seja revitimizada e que, eventualmente, claro, com o intuito de se defender, ela seja desmentida. Então, é muito importante que você acolha esse aluno ou essa aluna. Vamos passar para frente. Outro crime muito importante aqui da nossa aula é o crime de assédio sexual. Aliás, antes de entrar no assédio sexual propriamente, eu quero esclarecer para vocês a diferença da terminologia da importunação sexual para o assédio sexual. Nós tratamos em sentido amplo sobre a palavra assédio sexual, mas normalmente o que nós falamos de assédio sexual seria um crime de importunação sexual, porque o assédio, para que ele ocorra, ele ocorre somente nessas hipóteses que nós vamos ver aqui no artigo 216-A do Código Penal. Então, para que esteja configurado o assédio, deve necessariamente ter um constrangimento. É necessário que alguém constranja outro alguém, com o intuito de obter uma vantagem ou um favorecimento sexual. Olhem só isso aqui. Prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena é uma pena até leve, detenção de 1 a 2 anos e podendo ser aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Entenderam, gente? Então, o crime de assédio sexual, para que ele ocorra, é necessário que haja um constrangimento de um alguém com outro alguém, desde que esse agente seja superior hierárquico, ele tem que estar numa posição de
de superioridade ou ascendência inerentes ao exercício de emprego. Emprego é uma relação de direito privado, CLT. Cargo ou função. Cargo é uma relação de direito público. Por exemplo, um profissional da educação que é concursado aqui no estado de Goiás. Ou função. Aí nessa função nós podemos enquadrar, por exemplo, os líderes religiosos. Então, o que popularmente a gente ouve falar que é um assédio, não é assédio, é importunação. Para que haja o assédio, é preciso necessariamente que haja essa condição inferior da vítima. Por exemplo, agora vamos entrar aqui na seara que nos interessa. Professor e aluna. Bom, quando eu estive à frente do NUDEM nesses 4 anos, recebi diversos relatos de alunas mencionando que professores estariam as constrangendo para obter esse favorecimento sexual. Várias condutas podem configurar o assédio. Mandar ali uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem inbox no Instagram, qualquer coisa desse tipo, dessa natureza, pode configurar o assédio. Qualquer constrangimento, qualquer brincadeirinha, às vezes a gente fala alguma coisa que parece que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira às vezes para quem está brincando, não para quem recebe. Então, esse constrangimento, ele é configurado o assédio sexual. Então, para que haja o assédio sexual, é necessário, como nós falamos, essa ascendência. Na doutrina e na jurisprudência, nós vemos os casos de professor e aluna que configurariam assédio e que não configurariam. Por exemplo, um professor de cursinho preparatórios para concursos. Nesse caso, a nossa jurisprudência, os nossos tribunais entendem que não há assédio. Por quê? Porque esse professor do cursinho, ele dá aula para ela, para essa vítima, mas ele não pode dar uma nota baixa para ela. Diferente ao nosso professor em sala de aula do ensino fundamental, do ensino médio, da faculdade. Ele vai fazer uma avaliação e pode dar uma nota menor ou a maior do que essa vítima merece. Então, nesse caso do professor de cursinho, não configura assédio sexual. Agora, no caso de professor de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, configura sim o assédio sexual. E a gente tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado, porque às vezes entende-se que, não, teve o consentimento, foi um mero convite. Não, é muito tênue essa linha entre o que é um fato que não é criminoso e um fato criminoso. Então, muito cuidado. Para quem é gestor, eu oriento que vocês orientem seus subordinados para evitar ao máximo esse tipo de contato, professor e aluna, professor e aluno. Evitem, gente. Se puder, no momento de conversar, não converse sozinho. Tenha mais alguém de testemunha. Se precisar, ter alguma conversa reservada, chame outro profissional para estar junto. Porque, por vezes, a gente escuta também que, do outro lado, os profissionais, não, foi a aluna que deu em cima de mim. Então, pode acontecer? Pode. Então, para evitar, não basta que a gente não seja mal, a gente precisa não ter a aparência do mal. Então, evite, se você puder evitar estar sozinho, professor e aluna, evite, não precisa mandar mensagem no WhatsApp, gente, não precisa mandar mensagem no Instagram. Que professor e aluna tem que ficar conversando em WhatsApp e Instagram? Não tem porquê, né? Então, esse é o meu conselho para vocês. Vamos passar para frente? Nós temos alguns outros crimes que eu vou passando um pouco mais rápido para vocês, às vezes para dar tempo de falar tudo que eu precisava falar.
nós temos aqui o registro não autorizado da intimidade sexual, está aqui no artigo 216b. Fazer a produção, tirar uma foto, filmar, registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem a autorização dos participantes. Nesse caso aqui, um terceiro, ele vai fotografar ou filmar aquele relacionamento ali que outras pessoas estão praticando. Essas outras pessoas, elas não sabem que estão sendo filmadas. E na mesma pena vai incidir quem realiza a montagem da fotografia, a montagem do vídeo, para incluir pessoa nessa cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Isso tudo visa proteger a intimidade. Minha letra é feia, viu, gente? Não importa aí não, tá? Então, tudo isso visa tutelar a intimidade das pessoas que estão mantendo um relacionamento íntimo. Então, não pode tirar foto, filmar, nem registrar. Agora, nós vamos passar para o próximo capítulo. Esse aqui eu reputo de suma importância para vocês que estão nas escolas, lidando diretamente com esse público infantil, infanto-juvenil, tanto crianças como adolescentes. Vocês precisam ter conhecimento desses crimes sexuais contra vulneráveis. Os vulneráveis são pessoas que o legislador, que quem fez a lei, quem fez o Código Penal, ele acha que merecem uma proteção maior do que os não vulneráveis. Então, quando a gente está vendo sobre isso aqui, a gente tem que pensar que vão ser crimes mais graves, mais pesados que essa pessoa vai responder. E o primeiro deles, que é muito importante para que vocês conheçam, um dos mais importantes, 217A, o chamado estupro de vulnerável. Olhem só a expressão, ter conjunção carnal. Conjunção carnal, vocês aprenderam aqui no início da aula o que significa. Ou praticar outro ato libidinoso. Nós já falamos aqui o ato libidinoso, que é o ato que visa satisfazer a vontade da pessoa, a libidinagem dela, com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Olha, gente, o legislador escreveu no 217A, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos. Está escrito alguma coisa depois do menor de 14 anos? Não está. Ou seja, o legislador, ele considerou o que a gente fala, uma presunção absoluta de que uma relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Professora, mas ele é o 10º que essa adolescente de 13 anos ficou. Não interessa, esse 10º que foi pego, ele será punido pelo 217A. Então, o legislador, ele considera irrelevante o fato dessa vítima ter experiência anterior ou de ter consentido. Agora eu vou abrir um parênteses para falar aqui com vocês de uma situação interessante que pode ocorrer nas escolas. Vocês pegarem adolescentes que namoram e têm ali a relação sexual. O que acontece? O adolescente, ele não pode responder por crime, ele vai responder por ato infracional. Então, eventualmente a gente vai ter ali 2 menores praticando um ato infracional com outro? Juridicamente sim, mas é uma conduta que pode ficar sem punição, de acordo com a defesa do que cada defensora ou advogado fizer ali no caso. Mas juridicamente é o que tem para vocês.
O parágrafo 1º é muito interessante para a gente falar também. Incorre na mesma pena quem pratica essas ações, ou seja, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, com alguém que por enfermidade, deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Não tem. Exemplos mais comuns nas escolas de vocês. Festinhas onde os adolescentes beberam. Olha, ainda que tenha, vamos supor numa situação ok, não, é maior de 14 anos, pode consentir? Pode. Mas a adolescente estava bêbada ou bêbado. Esse consentimento é válido? Não, gente, esse consentimento não é válido. É considerado um crime de estupro de vulnerável. Ou então, pela deficiência mental que essa pessoa tem, se for uma deficiência que pode viciar esse consentimento dela, também haverá o crime, se ela tiver alguma doença também que esteja impedindo essa manifestação de vontade. Tem o crime de corrupção de menores também, indução de menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Bom, gente, nós vamos tratar agora de um crime muito importante para que vocês tenham ciência, que ele ocorre com frequência, que é o crime de divulgação de cena de estupro de vulnerável, de sexo ou de pornografia. Então, olhem só, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, ou seja, mandar num grupo de WhatsApp, vender ou expor à venda, distribuir, olha só, publicar, publicou lá no Instagram, ou divulgar por qualquer meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática. Olha só, telefone, computador, tudo que você usou para difundir uma fotografia, vídeo ou registro audiovisual que contenha cena de estupro, estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima. Olhem só que crime mais rico para a gente estudar. Cena de sexo, nudez ou pornografia. Vamos lá. Quem envia vídeo de prática sexual no WhatsApp está cometendo 218C? Está. Quem publica no Instagram está cometendo? Está sim. Quem também faz apologia de um crime, por exemplo, que a gente viu recentemente, uma pessoa fazendo apologia, ainda que de maneira indireta, a praticar relações sexuais com menores de idade, com adolescentes, com crianças, está fazendo uma apologia ao crime. Pode ser esse crime do 218C. Então, gente, é muito importante que a gente saiba que crime é esse, como coibir. Nas escolas acontece muito isso aqui, de adolescentes, no afã ali da puberdade, deixarem filmar, fotografar e depois, quando termina o namoro, divulga. Não adianta, quando eu dou aula e palestra para adolescente, eu falo, não mande nudes. Mas é uma coisa que é praticamente impossível deles obedecerem. Vocês vão ensinar nas salas de aula, mas eles provavelmente não vão obedecer. Bom, nós agora vamos falar dos recém-criados crimes de stalking e de violência psicológica, que são crimes contra a liberdade pessoal. Eles não estão, gente, previstos lá nos crimes sexuais que nós acabamos de ver. Eles estão previstos em outra seção do Código Penal, porque esses não são crimes sexuais. Nós temos o crime de perseguição, ou mais conhecido como stalking. Artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Primeiro, gente, essa perseguição, para que ocorra o crime de stalking, ela deve ser de maneira reiterada, de modo que, se chegar alguém na sua escola e falar: professora, eu fui perseguida lá da minha casa até aqui. Se foi só uma vez, infelizmente não vai configurar o crime de stalking,
para configurar o crime de stalking, deve haver essa reiteração. E essa perseguição, ela pode ser por qualquer meio. Ela pode ser, inclusive, por rede social. A pessoa que persegue ali pelo Facebook, pelo Instagram. Então, essa perseguição, ela não precisa ser somente nesse cunho físico. Ela pode se dar também nessa esfera virtual. Os motivos desta prática, eles são os mais variados. Eles podem existir, tendo em vista ocorrer violência doméstica, por inveja, por vingança, ódio ou a pretexto de que seja uma brincadeira. É o que eu acabei de falar aqui com vocês. É uma brincadeira que às vezes só tem graça para quem está brincando. E há diversas maneiras de perseguição, como por exemplo, várias chamadas telefônicas, envio de mensagens, envio de e-mails, publicação de fatos, de boatos, eventualmente até presente que você não quer receber. Mandou um monte de buquê de flor, caixa de bombom, não sei o quê, mas eu não queria, eu me senti constrangido. Isso é um tipo de stalking. Agora nós vamos ver o crime de violência psicológica contra a mulher, que está ali no artigo 147b do Código Penal. Causar dano emocional à mulher. Aqui, gente, deixa eu voltar aqui numa questão interessante para vocês, sobre o stalking. O stalking, a vítima, ela pode ser tanto homem ou mulher. Passando para trás. Já no crime de violência psicológica, a vítima pode ser somente uma mulher, tá? Então, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar, controlar as suas ações, olhem só o controle, comportamentos, crença, a pessoa não pode nem exercer a religião que ela queria, controlar as decisões mediante, olhem só, ameaça, promessa de um mal injusto e grave, constrangimento, uma humilhação, manipulação, isolamento, chantagem. Olha, se você não fizer isso, eu vou tomar as crianças de você. Ridicularização. Você é feia, você não sei o quê. É a brincadeirinha que eu falei para vocês, que só tem graça para quem está brincando. Limitação do direito de ir e vir. Ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica, é a saúde emocional ou autodeterminação. A pena dele é bem leve, 6 meses a 2 anos de reclusão. Bom, gente, em poucas linhas, essa era a conversa que eu tinha para ter com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas nós estamos à disposição. Eu pulei alguns slides, tendo em vista o nosso tempo de aula, para que ele fosse respeitado. Mas nós vamos disponibilizar para vocês, através do link, esses slides com os nossos principais crimes. Eu desejo a todos e todas um bom curso. Muito obrigada.